Olá, pessoas, uma tarde linda para vocês. Tudo bem com você? Com a gente aqui tá tudo ótimo. A gente tem muita informação para passar para vocês. Desde já começa dando boa tarde aqui para os meninos. Olá, boa tarde. Boa tarde, Jader. Boa tarde, galera linda do Estúdio Interativo e todo mundo. Boa tarde a todo mundo que está no Switch, na produção, nas câmeras. Boa tarde. Gente, o papo maroto do Jader tá muito, muito gostoso, muito especial. Eu acho que vocês vão amar o que vocês vão ver hoje. A gente deixa o suspense, lógico. Olá, boa tarde, Tiago, tudo bem com você? Olá, Raquel, boa tarde. Jader, boa tarde. Boa tarde para você aí de casa. Boa tarde, professor. E André, né? Boa tarde, André. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, professor Sucupira, meninos. Boa tarde a todos vocês. Agora sim, feliz ano novo, né? Porque agora sim o ano começou. Passou o carnaval. Então vamos lá, né? Quando a gente pensa um pouco em ir embora de casa, da cidade, do país, a gente sempre tem na gente aquele sentimento de que a gente está deixando algo para trás. Familiares, amigos, bem materiais, projetos, sonhos, isso pode ser um peso. Então, o que leva alguém a deixar o seu lugar de origem? Se a gente for perguntar para um imigrante, por exemplo, a gente vai ter várias respostas. A esperança de uma vida melhor economicamente, ou talvez um desastre natural os fez tomar essa decisão. A mesma pergunta feita a um refugiado gera uma tensão maior, porque o seu maior motivo é o medo do que o espera no futuro. São venezuelanos, sírios, africanos, e para que a gente possa entender um pouco mais sobre essas questões, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o professor Sucupira. Ele é um grande estudioso na área de geopolítica e também, e principalmente, ele é um leitor sobre os acontecimentos do mundo. Olá, boa tarde, professor. Boa tarde. Fico feliz pelo convite que me foi feito a um programa que tem, né, mesmo com temas bem sérios, né, temas contemporâneos, é assim feito de forma alegre e tal. Nós vamos estar aqui colocando para quem está nos assistindo nesse momento algumas informações básicas para a gente entender isso, né? Você começou falando de lugar, né? A gente volta um pouquinho no passado e aí a gente vai que o conceito de lugar, né, foi elaborado pelo geógrafo sino-americano I.Fu Turan, onde ele diz que o lugar ele é fruto do cotidiano, da vivência, do significado, né? Então, sair do seu lugar para outro lugar por N motivos, conflitos religiosos, né? Uma guerra civil, perseguição política, catástrofes naturais, isso termina produzindo um processo de desterritorialização, né? Um desenraizamento cultural, e isso termina produzindo consequências diversas, né? Tanto para o emigrante, quanto para aqueles que recebem esse imigrante. E aí surge N problemas resultantes disso. Exatamente. Eu estava falando a respeito dessa grande diferença, né? Muitas pessoas não entendem a diferença do imigrante e do refugiado. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre essa diferença para que a gente possa dar continuidade nesse programa. Olha, é muito interessante quando nós temos um problema, que esse problema chega até nós. Me lembro que ali nos anos de 2012, né, quando nós tivemos aquele fluxo enorme de refugiados forçados, na tentativa de atravessar o mar Mediterrâneo, né, fugindo das tensões internas em países do norte da África e do sudoeste da Ásia, né, chegar à Europa, tanto que eu adjetivei na época o mar Mediterrâneo como o mar do sofrimento, né, a tentativa de chegar à Europa, sírios, libaneses, egípcios, marroquinos, argelinos, ou seja, diversas nacionalidades atravessar o mar Mediterrâneo. Isso era colocado como se fosse muito distante, não chegava até nós, né? A problemática resultante disso. E aí veio a questão de um país vizinho, a Venezuela, que vem sofrendo aí um conjunto de acontecimentos, né, de fatos, desde 2002, até janeiro agora, com a autoproclamação de Guaidó como presidente da Venezuela. Então, de 2012 a 2019, nós tivemos um conjunto de fatores que terminaram por produzir, de acordo com números oficiais da Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, e da Organização Internacional dos Imigrantes, está na ordem aí de 3.500.000 pessoas. Muitas pessoas, exatamente. Então, essas pessoas estão emigrando, se tornando emigrantes
Mas nem todos são refugiados, é bom a gente fazer essa observação, né? Nós temos aí milhares de venezuelanos que se deslocam para a Colômbia, que é o país com o maior número de venezuelanos, já chega na ordem de 1.100.000 venezuelanos vivendo na Colômbia, né? Mais de 400.000 vivendo no Peru, quase 380.000 no Equador, 280.000 no Chile. No Brasil, nós não chegamos ainda a ter 120.000 venezuelanos. Professor, assim, para a gente tentar ser didático e ajudar a galera de casa a compreender, de maneira bem didática e mais simples e sucinta, o que seria um emigrante e o que seria um refugiado? Bom, o imigrante, tá, forçado, ele saiu por N motivos, né, e entra no Brasil, ele tem uma autorização temporária, e aí então ele vai junto ao Ministério da Justiça pedir, né, a sua presença num caráter de refugiado. Ele tem que provar que ele é perseguido político, ele, a família dele, né, que vem sofrendo com ameaça de vida, perseguição. Isso sendo comprovado, ele passa a ser considerado refugiado, sem a autorização do governo federal, através do Ministério da Justiça, né, do reconhecimento do indivíduo como refugiado. Ele não tem as seguranças, né, que um refugiado de fato tem de forma legal, né? Ele é apenas um imigrante e não um refugiado. Refugiado tem que haver um reconhecimento por parte do Estado brasileiro. Bem, olha só, a gente tem o contato, né, que você pode falar com a gente, mandar a sua pergunta, mandar a sua mensagem. E quem vai dar esse recado é o Thiago. Olá, bota aí. Claridade aqui me incomodou. O número para contato, para mandar mensagens, sugestões e participar aqui do programa é o 3326-2300. Tá com o olho lacrimejando. Para a luz. Calma, Thiago, vai dar tudo certo. E a gente continua, então, falando sobre esse tema. A gente tem umas imagens para colocar, porque quando a gente fala sobre essa questão dos imigrantes e também da questão dos refugiados, a gente pensa na travessia, que é um momento realmente muito, muito chocante. É impactante você ver as pessoas buscando, saindo dos seus locais de origem, né, como o professor acabou de falar, perdendo, descaracterizando o que eles são de forma cultural e vindo, na verdade, pode ser para o Brasil, indo para outros locais. E a travessia é realmente um momento chocante. Nessas imagens vocês podem ver. Existem cercas, né? Cercas. Os outros países têm muros. Exato. Né? Eles têm e colocado alguns isso. querendo ampliar cercas. É engraçado quando a gente essa imagem, desculpa, Jada, é só essa... Eu gostaria de fazer uma observação nessa foto. Sim. Essa foto, ela me impactou muito. Ela aconteceu ali, por exemplo, em 2012. Acho que é a todos nós, né, professor? Foi realmente... Eu fiquei um mês sem escrever texto algum. Não tive condições de escrever texto algum. Foi quando, um domingo lá em casa, depois de passar o impacto dessa foto, fazia tempo que eu não via essa foto, e aí eu escrevi um texto chamado Mar Mediterrâneo, o Mar do Sofrimento, né? Questionando até quando a humanidade ela será desumana no sentido de, em vez de construir pontes, construir muros, né? E a tentativa da transferência da travessia do Mar Mediterrâneo, para mim foi o maior muro de todos, né? Entre aspas, para mim foi o maior muro de todos. Uma metáfora, e num né? primeiro momento, uma aceitação, né? Mas num segundo momento, aí já começa a surgir as problemáticas de receber um volume tão grande de imigrantes. Só para a gente ter uma ideia, pessoal, 50% da população da Síria já não vive mais na Síria, certo? Mais de 50% da população síria já não vive mais na Síria, né? A Turquia tem hoje o maior número de imigrantes sírios, né? Muitos falam da Alemanha. A Alemanha na Europa não é o país com o maior número de imigrantes, mas foi o país que adotou uma política de facilidade para a entrada de imigrantes na Europa nesse momento, né? A chanceler Angela Merkel até foi muito criticada, né, e quase perde as eleições no seu processo de reeleição em 2017, porque ela adotou a chamada política de portas abertas, né?
E para muitos foi uma surpresa, né? Fora da dinâmica da Europa, para muitos foi uma surpresa, porque nós estamos falando da Alemanha nazista e tal, né? Mas se a gente for analisar um pouco, esse trabalho que a Angela Merkel fez, né? Que o Estado alemão fez, de facilitar a entrada de imigrantes, ela vai trazer consequências positivas do ponto de vista de imagem da Alemanha, porque a Alemanha que nós temos, a imagem da Alemanha é a Alemanha nazista e De tal. resquícios Mas as do nazismo, futuras né? gerações vão ver a Alemanha como a Alemanha da política de portas abertas, que no momento de maior deslocamento e desterritorialização desde a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha adotou na Europa uma política de facilidade, né? Então isso é louvável. A gente tem que lembrar que quando acontece essas migrações e imigrações, a gente perde nossa identidade, porque nós somos território, nós somos memórias afetivas dos locais onde a gente está, dos locais onde a gente convive, das pessoas. E muitas ficam para trás, né? Porque nem todo mundo consegue fazer essas travessias territoriais. Mas os muros invisíveis, eles também agregam e afastam. Nós não vivemos numa sociedade acolhedora, nós vivemos numa sociedade punitiva. Engraçado como a gente observa feudos modernos, né? São bem contemporâneos. A gente tem grandes cidades, em vez de acolher, porque todo mundo é dono dessa terra, gente, pelo amor. Todo mundo é dono do planeta e nem todo mundo tem direito à moradia, à casa, à terra ou a memórias, e a gente é expulso por pouca coisa. Mas, sabe, eu acho isso talvez uma coisa muito dolorosa. Ver uma travessia e ver essas imagens é compreender que está muito distante. Como é que a gente perde essa memória, professor? Olha, o afastamento, né, da vivência do cotidiano, do local onde você nasceu, né, e você dá significado e dá sentido para tudo, né, que você pensa, do que você fala, que você desloca. O afastamento, ela te produz um desenraizamento cultural. Vamos imaginar um sírio chegando na Europa. Nunca saiu da Síria, nunca saiu do Oriente Médio, não chega num mundo de uma cultura completamente diferente, que é a cultura ocidental. Né? É outra né? realidade. Porque a cultura ocidental ela é oriunda da civilização grega e da civilização romana. Já o mundo árabe vem da cultura árabe, então você tem um choque cultural muito grande. A vivência, né, com essa nova cultura, se deparar com o cotidiano, ela impacta, ela é tão violenta quanto a violenta física, se não for maior. Né? Porque você se sente fora, né, do seu cotidiano, dos seus significados, né, do seu sentimento, né, do sentimento de nação, de pátria. É muito complicado. Eu fico pensando nesses venezuelanos que chegam, sabe, no Brasil, porque ir para a Colômbia, você tem, né, uma cultura de raiz espanhola e tudo mais. Aqui não, já é um outro idioma, uma outra dinâmica. Né? Se deparar no Brasil, mesmo o Brasil sendo um país tolerante, eu não estou dizendo sem preconceito, uma coisa é tolerância, outra coisa é preconceito. O Brasil é um país tolerante, mas até um ponto, né, quando você tem a mudança em função da entrada de milhares de venezuelanos, no caso do Brasil, mais ou menos 120 mil no máximo, isso termina produzindo tensão na área de fronteira, né? Como no caso de Roraima. Nós tivemos alguns exemplos, né, dessa tensão sendo explodida com atos de violência. Né? E professor, o senhor falou em tensão. Existem alguns venezuelanos que estão passando para o lado do Brasil e fazendo um pequeno motim em relação ao lado da Venezuela. A questão das ajudas humanitárias que se tem feito do Brasil para lá não estão sendo recebidos, ao contrário, estão sendo, digamos incineradas. assim... Tiveram alguns caminhões entendeu? foram Então, incinerados. assim, de que forma essa política de ajuda humanitária que o Brasil tem feito para a Venezuela pode acarretar em uma tensão governo Venezuela para o governo do Brasil? Realmente essa ajuda está sendo de forma organizada até para evitar um conflito entre a política de lá da Venezuela e a política do Brasil? Olha, essa pergunta que você me fez, eu sou crítico da postura diplomática do Brasil com relação à Venezuela. Desde o governo Lula, passando pelo governo Temer e agora no governo Bolsonaro. O Brasil está errando com relação à Venezuela. Lá no governo
do presidente Lula 1, 2, e a presidenta Dilma 1 e 2, esses 2 mandatos, eles, dentro de um contexto de uma onda de esquerda da América Latina, não evitavam fazer críticas ao governo de Hugo Chávez. Tá? Com a morte de Hugo Chávez em março, evitaram fazer crítica ao governo de Nicolás Maduro. Aí veio o impeachment da Dilma, nós tivemos o presidente Michel Temer, e aí veio a diplomacia brasileira, que no momento em que o Brasil, como líder da América Latina, como um dos líderes da OEA, a Organização dos Estados Americanos, poderia intermediar, buscar um diálogo para resolver o problema na Venezuela. O governo Temer vira as costas. Já no governo do Bolsonaro, com o nosso diplomata Ernesto, se alia uma política de Trump, do presidente Donald Trump, que eu costumo dizer, o loiro oxigenado do tuiteiro Donald Trump. Ele vai se alia ao governo Trump e adota uma política seguindo as diretrizes da política externa norte-americana, que voltou a lembrar da América Latina. E isso é muito preocupante. Volta-se. E aí segue uma linha do Trump. A questão da sua pergunta, da chamada ajuda humanitária, olha, essas tensões na Síria, na República Democrática do Congo, na região da Crimeia, na Europa. Eu estou citando aqui exemplos diversos, lá em Mianmar. Essas ajudas humanitárias, essas tensões internas, elas terminam servindo de argumentos justificativas para uma política intervencionista. Isso aconteceu na Síria, isso aconteceu na Ucrânia, isso aconteceu em vários países do continente africano, aconteceu na América Central. Cria-se um conjunto de fatos para justificar uma intervenção. Essa intervenção, é lógico, praticada pelos grandes países, os poderosos. Por que a Venezuela agora é foco de tensão para os membros do Conselho de Segurança Permanente da ONU? Onde você tem Estados Unidos, a Inglaterra e a França, que ainda não deixou muito claro, mas favorável à autoproclamação de Juan Guaidó como presidente. O senhor fez aí uma pergunta, né, professor? Qual foi a pergunta que o senhor fez? Por que a Venezuela agora é foco de interesses dessas grandes potências? Pronto, a gente vai ficar com essa pergunta, o professor vai responder daqui a pouquinho. A gente vai chamar rapidinho um intervalo, você fica aí pensando um pouquinho e daqui a pouco a gente volta com mais estúdio interativo. É um instante só. Eu sou frentista. Eu sou dona de casa. Eu sou florista. Eu sou policial. Eu sou motorista. Eu sou jornalista. Mulher é o que quiser. Olá, estamos de volta com mais Estúdio Interativo e a gente está batendo um papo a respeito do êxodo das pessoas que são imigrantes, mas também dos refugiados. É o que leva essas pessoas a saírem do seu país de origem, deixar sua cultura, deixar suas características e irem para outros locais, se sentirem acolhidos em outros locais. Nem sempre eles estão sendo aí bem recebidos, né? É isso que a gente está vendo aqui no programa. Além da pergunta do professor, porque ele vai responder a pergunta que ele deixou no bloco anterior, a gente tem também pergunta do pessoal de casa. Tiago, eu queria que você lesse essa pergunta, por favor. Bom, antes de ler a pergunta, tem só uma pergunta para o senhor. Pergunta não, é falar.
Vocês tocaram no assunto aí. Aqui em Teresina eu tive o prazer de conhecer 3 venezuelanos. Eles iam até participar do programa aí devido ao carnaval e muito emprego e o trabalho deles, infelizmente, não foi possível. Eles tentaram mandar vídeo aí para passar aqui, mas não deu. Ambos são formados, todos com cursos bons lá na Venezuela, vieram para Teresina. Um deles começou sendo zelador em um prédio e o outro... sei que os 3 tinham cargos baixos. Agora, depois de, deixa eu ver quanto tempo, acho que foi menos de um ano que ele conseguiu um emprego melhor. Só que eles me relataram o quê? Que quando estavam em Roraima, que é lá do lado lá da fronteira, além de ter toda a dificuldade para atravessar, quando chegaram lá, a maioria deles enfrenta a xenofobia, que é uma questão muito interessante também. Eles vieram para cá porque não aguentavam mais, porque lá eles não oferecem mais emprego, não dão vagas, e até em hospital também não atendem. Olha, a Venezuela ela vem passando por uma crise econômica e tem um marco para essa crise econômica. Crise política desde 2003, né, 2002, quando houve a tentativa, houve um golpe para derrubar o recém-eleito Hugo Chávez em 2012, né, onde o empresário Pedro Carmona se autodeclarou presidente, dissolveu os poderes, mas aí as forças, né, o exército, os militares retornou com o Chávez para a presidência e ele consolidou, mudando a Constituição, aumentando de 20 para 32 os magistrados do Supremo Tribunal, os 12 novos magistrados de linha chavista. Então, passou a controlar tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo também, né? E passou a controlar. O chavismo detém hoje o controle político através do Superior Tribunal de Justiça, porque hoje ela tem um poder, vamos chamar de legislativo. O interessante é o seguinte, a sua pergunta é bem interessante. 2014 foi o ano. Por que o ano? 95% do PIB da Venezuela é oriundo da produção e exportação de petróleo. E em 2014, o preço do barril de petróleo despencou literalmente. Saiu do patamar de $100 e veio para $35. O principal produto da Venezuela é exportação e exportação de petróleo. E aí ficou sem divisa, sem recurso, sabe? As políticas sociais que era mantida pelo dinheiro oriundo da exportação do petróleo deixou de existir. O Estado se mantinha com o dinheiro da produção de petróleo em queda em função de falta de investimento. Também agregou mais fator para a crise política com a crise econômica, entre outros fatores, né? O controle cambial, tabelamento de preços. A gente pode citar aqui vários fatores que levaram à crise econômica, gerando esse desemprego. E as barreiras internacionais, né? Desemprego na Venezuela é altíssimo, a hiperinflação, 1 milhão de %. Quer dizer, é uma coisa que o brasileiro ainda não tem, né, a real situação, não tem a noção do que é isso. Acho que talvez as pessoas tivessem um pouco de noção ou vivenciassem esse tipo de situação, talvez a situação de acolher essas pessoas fosse diferente, realmente. Tiago, você pode ler a pergunta? E também, antes da pergunta, só mais um ponto, um detalhe, né? Os meus pais, quando eles foram para Venezuela, eles falaram um detalhe muito interessante, chega até a ser cômico, mas infelizmente é a realidade. Você chegando na Venezuela, se você tiver uma roupa bem aparentável e um pouco gordo, você corre um risco enorme de ser assaltado. Que ele já vê que é brasileiro, aí pensa assim, não, é brasileiro, é gordinho, tá bem arrumado, tem dinheiro, então bora roubar. Que eles já fazem esse roubo naquele trajeto, depois de Santa Helena lá... Fazendo aqui uma piada. Se você chegar num país onde o real é a moeda forte... Venezuela. Né? Aí agora a pergunta. Essa pergunta aqui é do telespectador Carlos Eduardo, do Centro-Sul. Ele faz a seguinte pergunta. Dependendo dos protestos na Venezuela no próximo sábado, dia 9 de março, os Estados Unidos podem tomar a Venezuela como fizeram no Panamá em 1989, em breve e curto tempo de espaço? Aí nós estamos falando de um contexto diferente, né? Em 89 ainda se vivia o resquício da Guerra Fria. Né? Hoje não, vivemos num contexto da globalização, onde os interesses econômicos são muito maiores. Né? Quem inventou essa nova dinâmica do mundo de hoje foram as multinacionais. Então, por isso que eu falei, a questão dos países membros do Conselho de Segurança Permanente da ONU.
Depois do Brasil, o país com maior relação de comércio com a China é a Venezuela. Petróleo. É a aproximação da Rússia com a Venezuela. Nós tivemos já 2 manobras militares conjuntas, uma no governo Chávez e a outra agora no governo Maduro. Então nós temos uma aproximação da Rússia com a Venezuela. Então nós temos o Conselho de Segurança da ONU, que teve agora, na semana passada, um encontro, né, de urgente para tratar da questão da Venezuela. Toda e qualquer decisão que fosse tomada pelo Conselho de Segurança da ONU seria vetada, como foi vetada. A proposta colocada pela Rússia e pela China foi vetada pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos. A proposta dos Estados Unidos foi vetada pela China e pela Rússia. Então, essa intervenção militar, eu não vejo, nesse primeiro momento, como possível. Em função do quê? Em função dos interesses que hoje a China tem e a Rússia também. Quando eu falei no início da aula, né, que a América Latina voltou para o foco de tensão da geopolítica norte-americana, foi exatamente por quê? Porque quando do governo do presidente George W. Bush, que numa reunião na Casa Branca, no oval da Casa Branca, numa fala para o ex-presidente Lula, quando o Brasil começou a adotar decisões com relação ao Oriente Médio, o acordo nuclear com o Irã, que antecedeu esse acordo que foi feito recentemente, o presidente George W. Bush disse assim para o ex-presidente Lula: não se meta no Oriente Médio, que nós não vamos nos meter na Venezuela. Então esse acordo parece que já foi para o mato. Né, porque o Brasil deixou de promover ações voltadas para o Oriente Médio, né, amenizou, deu uma pisada no freio, e os americanos não via a Venezuela. Agora não, com o presidente Donald Trump, os interesses norte-americanos sendo corroídos, né, pela entrada da China na América Latina, os americanos acordaram agora para a América Latina. Saindo um pouquinho dessa questão de interesses, né? Sim. A gente vê que tem muita questão de interesse aí. Eu queria que o Jader falasse um pouquinho sobre o Papo Maroto, que, no caso, foi um voluntário. Ele foi um voluntário que foi... ele está morando onde hoje, Jader? Ele está na Itália, agora, como voluntário lá, ajudando refugiados. Está retornando para o Brasil logo, logo, e ele bateu esse papo com a gente super especial para falar de como é que foi essa relação, como foi essa ida para lá, como tem sido os dias e como é gratificante ajudar, né? A gente fala muito sobre o outro, mas a gente não abriga, não acolhe. Então esse Papo Maroto de hoje é super especial, é sobre afeto. Vamos falar aí com o Tertuliano. Roda o VT. Oi, galera linda! Tá começando mais um Papo Maroto e hoje a gente vai fazer essa videoconferência linda com o Tertuliano Filho, um grande amigo meu, jornalista, também piauiense, que hoje está um pouquinho distante, mas está ajudando mais gente. Eu já trabalhei, já militei, já estudei com ele e hoje ele está ajudando outras pessoas. Ele está num processo de ajuda humanitária e com refugiados. E a gente vai bater esse papo maroto com ele e saber um pouquinho sobre como foi essa chegada e como tem sido essa experiência. Oi, Tertu! Oi, Jader! Oi, pessoas, tudo bom? Tertu, para começar esse papo maroto, eu queria saber de você, como foi que você chegou nas ajudas humanitárias? O que foi que te levou aí? Assim, na verdade, durante toda a minha vida de universitário e profissional, a redução de desigualdade sempre foi uma pauta prioritária, né? Então, desde a minha experiência no movimento estudantil, e depois quando eu saí, eu sempre estive trabalhando em coletivos, né, visando reduzir desigualdades e levar as pessoas a conseguirem, como é que eu posso dizer, potencializar as suas possibilidades, né? Tipo, levar qualquer ser humano a conseguir se desenvolver da melhor maneira possível. Então, chegou um momento em que eu já queria há algum tempo fazer o intercâmbio cultural, né? Ir para outro país e conhecer uma nova cultura mais
a fundo e, ao mesmo tempo, já estava estudando um pouco a questão das migrações, né, dos movimentos, os deslocamentos forçados, como a gente chama. E então eu resolvi casar uma coisa com a outra, né? Então eu resolvi que eu faria essa viagem, mas que eu iria fazer dela um trabalho voluntário, e a causa prioritária que eu tinha no momento era essa, né? Eu já estava envolvido com essa questão das migrações. Então aconteceu de surgir esse projeto na minha frente quando eu comecei a pesquisar, que é um projeto de apoio, de ajudar menores em situação de refúgio aqui na Itália. Então eu vim e passei 6 semanas morando e trabalhando com eles para desenvolver suas potencialidades e ajudá-los a se adaptar a essa nova realidade. Ao mesmo tempo que eu aprendia muito sobre o seu lugar, né, e sobre toda a situação, assim, em loco. Qual foi o maior desafio nesse período que você está aí? O maior desafio foi a barreira da linguagem, né? Eu cheguei aqui falando inglês, que era a língua que eu tinha em comum com alguns trabalhadores da casa, né? Porque essa casa onde eu fiquei, ela funciona através de uma ONG, né? Só que mesmo os trabalhadores que falavam um pouco de inglês, eles tinham uma grande limitação para se comunicar comigo. E com os rapazes eu não falava absolutamente nada. O nosso diálogo no começo, ele não era verbal, assim, a gente se comunicava através de gestos e apontando assim mesmo para alguma coisa, gesticulando. E foi interessante também que eu comecei a aproveitar muitos momentos das refeições, né, que é quando todo mundo se juntava e os meninos, tanto os meninos da África como os meninos do Paquistão, eles têm um hábito de comer junto e eles chegam inclusive a dividir. No caso dos africanos, eles dividem assim uma mesma bacia de comida, o mesmo prato, a mesma panela, todo mundo come junto, né? Cada um com sua colher. E os paquistaneses, eles faziam um pão típico do país deles, que é chamado de roti, e esse pão eles cortavam com as mãos e iam comendo também junto. Então, nessa hora, eu comecei a conversar com eles e foi quando a gente começou a trocar o suficiente para, a partir daí, com o inglês que eu estava ensinando a eles e, ao mesmo tempo, eles me ensinavam algumas expressões da cultura deles, a gente começou a poder conversar com o verbo, mas no começo era impossível. Então, esse foi o maior desafio, assim, no começo, que eu me senti bastante isolado nessa tentativa de me comunicar com eles. Qual é a bagagem que tu tá trazendo para o país, para o Brasil, também entendendo que o Brasil, compreendendo que existe muitos refugiados no Brasil e que esses refugiados também precisam de outras ajudas? Essa parte ela é bastante pessoal, né? Assim, tipo, eu mudei bastante a minha perspectiva dos motivos que levam essas pessoas a passarem pelo que elas passam, né? Porque no caso dos africanos, principalmente, eles se colocaram em situações extremas. Imagina 150 pessoas em um bote de plástico, daqueles infláveis, atravessando o mar, depois de passarem dias no deserto, muitos deles morrendo nesse percurso, para poder vir para cá e tentar uma oportunidade de vida melhor, né? Enquanto às vezes a gente passa por isso de tentar sair daqui com o sonho de ir para outra região, até no próprio país, né? Muitas pessoas saem do Nordeste para ir para o Centro-Oeste, ou o contrário, isso, em busca de novas oportunidades. Então, assim, ter essa noção do quanto que em alguns lugares essa situação é extrema, né? Tipo, as necessidades são extremas, mudou um pouco a minha perspectiva sobre o que a gente pode fazer no Brasil, porque a verdade é que a gente ainda tem muito espaço, apesar das nossas dificuldades. A gente é um país bastante jovem e outra coisa é que a gente também consegue viver muito do mercado informal, né? E por mais que a gente diga que quanto mais pessoas, mais difícil a gente ter emprego, na verdade, aí dentro, no nosso país, a gente ainda tem muita possibilidade de gerar renda através do mercado que não é aquele mercado formal, entende? Enquanto que aqui na Itália isso é ilegal, você não pode ser contratado, você não pode exercer uma atividade se você não está com todas as leis trabalhistas. Isso, tem que ser carteira assinada,
assinada, seria o que aí no Brasil é carteira assinada, entende? Então, assim, eu acho que a gente tem muita possibilidade, sim, de receber essas pessoas, como está acontecendo agora, né? A gente está tendo esse fluxo de venezuelanos que estão entrando. E se a gente tiver essa perspectiva do que está acontecendo fora, a gente vai entender que os nossos problemas não são tão grandes como eles parecem ser pra gente e que a gente ainda pode fazer bastante. Obrigado, Tertu. E que tenham outros Tertus nesse planeta, por favor, que tenham outras pessoas dispostas a desconstruir essa caixa e transformar talvez um planeta, um mundo um pouquinho melhor. Sim, obrigado, Jair. Eu agradeço a oportunidade. E é isso, eu espero que as pessoas pensem mais sobre o que elas podem fazer pelo seu próprio mundo, porque esse mundo é nosso, né? E toda vez que alguém é ajudado, que você melhora a vida de alguém, na verdade você está melhorando a sua própria realidade, porque isso vai ter reverberação no seu dia, na sua vida, né? E quem quiser, estamos aí, né? Os canais estão abertos, quem quiser perguntar mais, quem quiser saber como foi essa experiência, eu ainda vou compartilhar bastante e estou à disposição. Galera, quem quiser, esse papo não precisa terminar aqui, a gente pode bater esse papo nas nossas redes sociais, tanto na minha quanto na do Tertu, que eu vou deixar o link, e também nas redes sociais da TV Assembleia, canal no YouTube, no Instagram e no Facebook. Então a gente volta pro estúdio porque ainda tem muito papo. Gente, eu queria muito agradecer meu amigo e dizer que, Tertuliano, você é um orgulho. Eu acho que sou privilegiado, eu faço parte de um grupo de jornalistas da Federal e da UESP daqui do Piauí, né? E que todo mundo fomenta e ajuda. Tem amigos que ajudam no interior do Piauí, tem amigos que ajudam nas comunidades carentes de Teresina, do Rio de Janeiro. E Tertuliano é mais um orgulho. Obrigado, Tertu, por existir, que existam outros tertulianos. Não só para os amigos, para os familiares, mas para todos nós. A gente também ficou orgulhoso de ver ações como a dele, né? Então, daqui a pouquinho a gente tem mais um intervalo aí. Daqui a pouco a gente volta com mais Estúdio Interativo. Até já. Saber amar, abrir o coração. Solidariedade é compreensão. É dar apoio, estender a mão. Um beijo, um abraço, um carinho, simplesmente. Solidariedade é sempre o melhor presente. Sempre o melhor presente. Solidariedade, solidariedade, solidariedade. Olá, estamos de volta com mais Estúdio Interativo e a gente continua batendo esse papo. O professor Sucupira está dando aqui uma aula para a gente, realmente, a respeito da questão do êxodo, né? Principalmente como é que está sendo a situação de pessoas que estão vivenciando guerras políticas, que estão saindo dos seus locais de vivência para outros locais para tentarem se refugiar. E a gente continua batendo esse papo, mas antes tem pessoas mandando mensagem. Eu queria que o Thiago falasse rapidinho essas mensagens. Vamos lá. Tem a mensagem aqui do João e da Cássia. Eles falam do bairro Monte Castelo. Boa tarde, manda um abraço pra gente. Um abraço aí pra vocês. Oi, abraço. Muito obrigada por acompanhar o programa. Gente, lembrando, 3326-2300. Pode enviar mensagem, pergunta.
O Fábio Brito, do bairro Pissarra, diz: manda um alô pra mim, um alô pra você. Oi, Fábio Brito. O Fábio veio até hoje, né? Ele sempre acompanha a gente. Muito obrigada também por estar sempre acompanhando. Eu também queria mandar um abraço pessoal, especial, para 2 amigos, o Natan e a Drica, que estão acompanhando a gente. Eles já mandaram mensagem aqui no meu celular. Muito obrigada. É sempre bom receber essas mensagens e ver que a gente está acertando, né? Que tem pessoas buscando assistir um pouquinho do nosso programa, de ter um pouquinho mais de informação. Minha mãe é minha fã número 1, ela assiste todos. E repete, ainda leva para os vizinhos. Ai, que lindo. Acho lindo isso. Tem mais mensagem. Bom, agora tem uma mensagem. Tem 2 mensagens especiais aqui, né? A primeira, para o nosso entrevistado. Tem um time feminino lá de fã. Tá mandando aqui um abraço para ele. A esposa Sâmia, as filhas Sabrina, Samanta, Samira e Savina. É o time de É o time do Oeste. Agora, essa daqui... Time sucupira, gente. Exatamente. E a gente... E Raquel, tem mais agora uma, né? tinha... E esse detalhe aqui a gente não poderia esquecer hoje. Nossa telespectadora está completando um ano. Muitas felicidades para você, Jennifer Soares. A gente Parabéns, ama. Jennifer! Ela diz: boa tarde a todos. Quero parabenizá-los pelo programa. Queria fazer a seguinte pergunta. Na imigração, existe a política da boa vizinhança? Como é trabalhado logo que são culturas diferentes? Bom, existem as garantias legais, né? Todo Estado-nação que participa da ONU, né, a pedido da ONU, através da OIM, que é a Organização Internacional da Imigração, e da ACNUR, esses estados, como o Brasil, já fez isso várias vezes, no conflito do Líbano com Israel versus Líbano, o Brasil, a pedido da ONU, acolheu como refugiados imigrantes sírios libaneses. A pedido da ONU, o Brasil recebeu também alguns refugiados mesmo da Venezuela. Não estou falando de todos os 120 são refugiados, mas refugiados. E quando um país se compromete, né, do ponto de vista legal, do direito internacional, a aceitar, essas garantias são dadas. Isso é um fato. O outro fato é a questão da própria sociedade, né, porque uma coisa é a lei, outra coisa é o cotidiano, é a reação das pessoas em se deparar com... E aí não sei qual dos jornalistas falou da questão da xenofobia. Né? O sentimento xenófobo, infelizmente, ainda é uma realidade. Em alguns países, de forma mais acentuada, outros nem tanto. Né? No leste da Europa, o sentimento xenófobo é muito grande. No Reino Unido, principalmente na Inglaterra, também tem esse sentimento e fica muito externado isso. Tanto que a Polônia, como a Hungria, né, como vem desrespeitando o artigo 2 do Tratado de Lisboa, né, eles vão estar sofrendo aí algumas punições com base no artigo 7 do Tratado de Lisboa, que é o tratado que rege o funcionamento da União Europeia, em função exatamente das restrições, né, que estão sendo dadas, as garantias que tem no artigo 2 do Tratado de Lisboa, que entre essas garantias é a questão da liberdade, né, de assegurar os direitos das minorias, sabe, de atender às necessidades básicas do imigrante. Então, a política da boa vizinhança, ela está muito também no aspecto cultural. Né? O Brasil demorou muito para que algumas reações que foram noticiadas, né, de ataque a venezuelanos, demorou muito. Mas em função do quê? Do esgotamento, né, dos serviços públicos no município, que não tinha condições de arcar, né, com essa demanda que de uma hora para outra se tornou muito grande no município de Pacaraima, por exemplo. Por quê? Porque nós tínhamos aí a ausência, e aí ficou um jogo de empurra-empurra de culpado. Né? O poder municipal, o poder estadual e o federal. O governo Temer disse que enviou milhões de reais para garantir essa assistência. E nós sabemos muito bem como é que fica esse jogo de empurra-empurra para saber como é que funciona. Mas essa barreira, puxando já uma pergunta, essa barreira imagética de território, de territorialidade, ela não é um limitante, ela não é talvez uma das coisas principais, um dos fatores principais para esse tensionamento social, não, professor? Porque viver no mundo da globalização, nessa questão de fronteira limitante, do ponto de vista territorial, como nós conhecemos, fronteira, nós estávamos conversando aqui no intervalo, existem as outras, não existem as fronteiras quando se trata de conexão do mundo virtual, mas do ponto de vista político administrativo, o Estado brasileiro tem um controle,
né, do nosso território. Né? Isso, de certa forma, sim, impõe restrições, né? Até para o próprio funcionamento do Estado, é assim que se vê, né? E o atendimento daquela nação, aquela sociedade que vive nesse território, o poder, a União, ela tem que garantir as necessidades básicas. Né? E quando nós temos um conjunto, né, maior de pessoas, né, entrando no país, isso produz consequências, isso termina sendo uma barreira séria. Professor, na nossa realidade de hoje, quais são os países que mais têm recebido, na verdade recebido não, mas acolhido os refugiados, os imigrantes? Olha, a Turquia, por exemplo, é hoje um país que recebe só de sírios, são mais ou menos quase 2 milhões de sírios vivendo na Turquia. Né? É um país que recebe muito imigrantes. O Paquistão recebe do Afeganistão. Geralmente, quando... agora eu vou falar aqui na sala de concurso. Né? Eu sempre digo o seguinte, onde há uma tensão, e essa área de tensão é a área de repulsão, repulsora. Os vizinhos são os países que mais receberão imigrantes. Quebra um pouco essa ilusão de que os refugiados, ou as pessoas que estão saindo do seu país, procuram países desenvolvidos. Exato, né? não. É. A migração, e muito bem a sua observação, a migração sul-sul, de país do sul para país do sul, ou seja, de país subdesenvolvido para país subdesenvolvido, é infinitamente maior do que a imigração de países do sul para países do norte, ou seja, de países pobres para países ricos. Então, qual é o maior número de imigrantes? De venezuelanos? Na Colômbia, país vizinho. Desde o governo Chaves, não é desde o governo Maduro. Tem alguns dizem assim, Sucupira, essa questão do Maduro, eu digo para mim que o governo Maduro já apodreceu. De Maduro ficou podre. Né? Então, você tem aí uma situação interna que leva, né, um conflito entre poderes. Né? A Venezuela tem um conflito gravíssimo, que é um conflito entre os poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. Nós temos um conflito de poder, isso é muito grave. Né? Mas voltando aqui, são geralmente os países que fazem fronteira, sabe? Na Síria, é a Turquia, o vizinho ao norte. No Iraque, né? Você vai para a Jordânia. Ninguém vai para a Síria, lógico, fazendo aqui um trocadilho. Né? Ninguém vai para a Síria, saindo do Iraque vai para a Síria. Não, vai para um país mais limítrofe, no caso da Venezuela, vencer no caso da Venezuela, vencer a Colômbia. Então, geralmente, são os países que fazem o limite. Agora, os países com maior número de emigrantes, sim, aí nós podemos citar o Afeganistão, a Síria, né, o Sudão do Sul, a Somália, que é um estado falido, né, no chifre africano. São os países com o maior número de imigrantes do mundo. Síria, Sudão, Somália, Afeganistão, né, são países com grande número. A Acnu já colocou recentemente que nós temos os incríveis números de 67 milhões de refugiados. Nossa, em todo o mundo. Professor, existe algum estudo sobre as motivações desse tipo de imigração? Quais são as maiores ou as mais sérias, digamos assim, se bem que todas são sérias? Uhum. Mas é a econômica, é a religiosa, é a política? Qual é que faz realmente os habitantes, os nativos saírem de seus lugares? Olha, tem aqueles fatos que são mediatizados, né? São os midiáticos. Isso termina levando ao erro. Como muitos pensam que o Brasil é o país que mais recebe imigrantes venezuelanos. Não é, é a Colômbia. Mas nós temos a mídia cotidiana falando dessa questão da fronteira. Venezuela-Brasil, Brasil-Venezuela. Né? Não se fala da fronteira Síria-Turquia, Turquia-Síria. Né? Mas se fala de México-Estados Unidos. Tá? De um país pobre para um país rico. Do leste da Europa para o oeste da Europa. Do mundo, entre aspas, menos desenvolvido da Europa para o mais desenvolvido da Europa. Não. Né? Essa pergunta que você me fez é uma pergunta que me faz dizer o seguinte: é o fator econômico. É o fator econômico. Não são os conflitos internos, as tensões. O principal fator de deslocamento em todo o mundo é o fator econômico. Mas fica evidenciado, né, em função disso, gera mídia,
né, tanto nos países do norte desenvolvidos e países do sul subdesenvolvidos, que é a nova forma de dividir o mundo da ordem da globalização, é a questão dos conflitos. Né? Aí fica evidenciado isso. Mas é o fator econômico, respondendo a sua pergunta. Professor, a gente tem uma brincadeira aqui para a gente fazer rapidinho. Será que dá tempo? Pergunta para o pessoal lá dentro do Switch, Rochael. Se der tempo, a gente faz aqui rapidinho. Então tá, dá tempo. Vamos fazer. Vou escolher 2 vítimas. Pode ser o professor, vou botar o professor para ser vítima hoje da brincadeira. Professor, eu queria que o senhor ficasse em pé. E aí eu queria alguém para disputar com ele. André, Tiago, vamos lá. Gente, a brincadeira é aquela mais antiga, mais simples do mundo. Não. A gente vai fazer aquela brincadeira norte, sul, leste, oeste. Eu quero que você, sempre que eu disser norte, sul, leste, oeste, vocês fazem. Norte, sul, leste, oeste. E é simples, só que quem perder, né? Perdeu. Então vamos lá. Né? Exatamente. Vocês podem virar para lá. Podem virar para a câmera lá. Isso. 3, 2, 1, vou começar, hein? Norte. Sul. Leste. Opa! O André já perdeu. Vou escolher outra pessoa. Meu Deus do céu, já perdeu de cara. Tiago vai disputar. Vai, Jader. Vai com o professor. Eu não sei se eu vou acertar. Olha, porque vai sim. Eu não pude me preparar, viu? De orientação. Gente, vamos acolher essa pessoa que ele foi, saiu do norte, foi pro leste, foi errado, mas tudo bem, vamos acolher, Eu estou desorientado. Vamos lá, 3, 2, 1. Norte, sul. Norte. Leste, oeste, norte, leste, oeste. Gente, é muito simples, a brincadeira é muito boa. Se eu tivesse perdido essa brincadeira sendo professor de geografia... Não pode. Muito obrigada, professor. E eu queria até lembrar que as pessoas, quando assistem, elas param a gente na rua e dizem: nossa, fulano ganhou a brincadeira, fulano ganhou a brincadeira. Elas lembram dos detalhes, gente. Eu fico meio assustado. A galera lembra, viu, professor? Ainda bem que o senhor ganhou, então. Eu queria que o professor deixasse um último recado aqui, como o programa está finalizando. Queria também que o senhor divulgasse suas redes sociais, porque quem ficou interessado, o professor tem muito assunto aí, muita coisa na manga aí para ele falar ainda sobre tudo que acontece no mundo, não é isso, professor? Verdade. Olha só, pessoal, eu tenho uma rede, né, eu criei, né, nesse mundo virtual. Acho que se você não se conectar, você não está participando do cotidiano no mundo, né, contemporâneo. Você pode acessar o meu canal no YouTube, Se Liga Concurseiro, é um canal voltado, né, para as pessoas que estão focadas, disciplinadas no estudo, para aprovação, concurso público, Enem. Então é o canal Se Liga Concurseiro. Tá? O meu Instagram também é Se Liga Concurseiro. Tá? Tudo é Se Liga Concurseiro. Pronto, né? fica eu fácil. mudei, né? Eu mudei porque era Gel Sucu, aí ficou meio complicado. E aí me aconselharam, eu botei Se Liga Concurseiro. Então, o meu Instagram, Se Liga Concurseiro. O meu canal no YouTube, Se Liga Concurseiro. E também, pessoal, se vocês quiserem o professor Sucupira para proferir palestras, né? Eu vou estar agora no Maranhão proferindo uma palestra exatamente sobre o tema de hoje, não necessariamente o tema de hoje, que é a Venezuela, dentro do contexto do direito internacional. Vou estar fazendo essa palestra em Caxias, vai acontecer no primeiro domingo de abril. Nós vamos estar falando sobre a Venezuela dentro do contexto do direito internacional. Pode entrar em contato com o professor Sucupira, né? O meu WhatsApp ele é mais público do que uma praça. Né? Diga lá, professor, divulga aí pra gente. Meu WhatsApp é mais público do que uma praça, eu costumo dizer. É o 9906-7459. 9906-7459. E fica aí à disposição para palestras em escolas, né? E onde for possível. Okay. Um grande abraço, foi muito bom participar desse programa. Quer dizer, é um programa de alto astral. Adorei participar do programa. Obrigada, professor. Obrigado. A gente também amou a sua presença, porque além das informações que o senhor traz, o senhor também é bastante divertido. Brincou aqui com a gente e tudo. Então, meninos, eu queria muito também agradecer a participação de vocês hoje. Muito obrigada. A gente que agradece, como sempre, né? E esse debate não precisa terminar aqui. A gente Exato. precisa sempre lembrar vocês que nossas redes sociais estão abertas e a gente quer contar com vocês, com suas mensagens, seus questionamentos e, quem sabe, suas pautas. TV Assembleia PI, tvassembleia.org, o site, e a gente também tem a fanpage, TV Assembleia Oficial. Então, por favor, vai lá, manda o seu recadinho, a gente conta com vocês.
E é isso, o programa Estúdio Interativo chegou ao fim. Na próxima quinta-feira tem mais. Você não pode perder, às 3h30 da tarde. A gente também tem a reprise aos sábados, às 4h10. Você também não pode perder. E você pode também acessar a nossa página no YouTube. Se você perdeu o programa nesses dias, você também pode ir lá e também conferir um pouquinho do que foi o nosso programa. E é isso. Tchau, tchau, gente. Até o próximo Estúdio Interativo. Até mais.